veremos na nossa física 2C. A física 2C, só para gente mudar um pouco de área aqui. Nós vimos na aula anterior, sobre física C, que ao estudar um circuito elétrico, tem 3 casos clássicos, né, de circuitos mais simples, onde a gente pode usar aquela famosa relação Uri. Também exemplifiquei no final da aula a segunda lei de Ohm, né? Exemplifiquei no final da aula. Mas o que eu queria te mostrar é qual vai ser a próxima situação quando o circuito elétrico não for tão simples. Como nós já vimos, se eu tenho a resistência elétrica conectada no circuito e tenho a tensão elétrica que alimenta o circuito, se eu jogo na relação U igual a R vezes I, é muito simples calcular a corrente elétrica num caso como esse. Corrente elétrica igual a 3 amperes. Então, o próximo passo que nós veremos na nossa próxima aula da física C vai ser pegar um circuito elétrico que não tem apenas um resistor, mas sim 2 ou mais resistores. O que a gente tem que perceber é que não vai ficar mais difícil, cara. Juro que não. Imaginem uma situação como essa aí, ó. Nós veremos na próxima aula que numa situação como essa, para a gente continuar resolvendo o circuito com a mesma simplicidade do primeiro, a gente vai ter que transformar esses 2 resistores em apenas um. Esse resistor que vai substituir os 2 outros resistores vai se chamar resistor equivalente. O que teu coração diz? Se é um de 10 e um de 20, vai dar um resistor apenas de 30 ohms. E a tensão elétrica, obviamente, não pode ser alterada. Eu só substituí 2 resistores por um só, que causa o mesmo efeito. Depois que tu faz essa pequena alteração no circuito, tu pode usar o Uri, sem problema nenhum. Sabes a tensão elétrica, sabes o resistor equivalente, calcule a corrente elétrica que percorre o circuito. Nesse caso, 4 amperes. 4 amperes. Mas espera aí, esses 30 ohms nem existia. Eu criei na minha mente isso para poder resolver o problema. Será que esses 4 amperes valem para cá? Vale, né? Sai do polo positivo, vai em direção ao polo negativo, já que antigamente a gente supunha que as partículas que tinham mobilidade eram positivas, né? A corrente, o sentido convencional da corrente é esse. Se eu calculei que é 4 amperes, vem fluindo aqui, passa pelo resistor 2, 4 amperes, e quanto que passa pelo 1? 4 amperes. Nós veremos na aula que vem que esse tipo de associação, onde a corrente elétrica é a mesma em cada resistor, é chamada de associação em série. E aí, o I1 é igual ao I2, que é igual a 4 amperes. Se eu sei a corrente que percorre cada resistor e sei o valor das resistências, eu posso mais uma vez usar o Uri, tanto no resistor 1 quanto no resistor 2, e descobrir qual é a tensão elétrica em cada um individualmente. Ah, professor, mas já está ali, professor, é 120. Não, não. Esse 120 é daqui até aqui. Eu quero descobrir quanto que o R1 recebe. Quanto que o R2 recebe. O R1 é 10 ohms. A corrente elétrica, 4 amperes. O que vai dar 40 volts. Se dos 120 esse cara recebe 40 volts, quanto que sobra para o próximo? Tinha 120, gastei 40, quanto que sobra? Vamos ver. Vamos ver se é verdade. Uri, o U eu não sei. Como não sabe, o senhor está ali, ó. Já disse, esse 120 é o total, pô. Eu quero saber o U só no R2 agora. O valor da resistência dele é 20. E o I vale 4. E 20 vezes 4, confirmou. Confirmou o que nós tínhamos visto. 80 volts. Então,
Então percebam vocês que o aluno que já sabe resolver o circuito mais simples de todos através do URI, ele já fica apto também a pegar o circuitinho, uma gotinha melhor, ó, e transformar essa associação em série num único resistor equivalente, somando os resistores. Faz o URI normal e esse I que tu achou vale tanto para um quanto para outro. Mais duas vezes U igual a R vezes I e a gente matou o circuito. Descobrimos a corrente que percorre o circuito e descobrimos a tensão elétrica em cada resistor. Show de bola! Na aula que vem, eu falarei de tudo isso com muito mais calma. Deduzirei o porquê que na associação em série, o resistor equivalente é a soma dos resistores. Vou te mostrar por que isso acontece. Vou anotar vários detalhes desse nosso primeiro contato. Mas uma situação interessante também, parecido com esse exemplo, com esses exemplos, né? Olha que interessante que eu vou fazer. Eu vou pegar aquele circuito que eu usei de exemplo, dados que a gente acabou de criar aí, e vou fazer uma situação levemente distinta. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar a mesma fonte de tensão que eu estava usando antes, 120 volts. Vou conectar o resistor de 10 ohms, que eu chamei de R1. Só que em vez de conectar o outro resistor aqui ou aqui, eu vou pegar o fiozinho que vem da bateria, ó, vou esticar ele um pouco mais e vou conectar o outro resistor, o R2 de 20 ohms, desse jeito. Bem diferente da situação anterior, ó. Essa maneira de conectar os resistores, onde as saídas estarão conectadas duas a duas, é chamado de associação em paralelo. Que é isso? Paralelo. Consegui. A associação em paralelo ela é bem distinta da associação em série. Na associação em série, eu somei os resistores para transformar num só, calculei a corrente elétrica que era igual para os dois e depois fiz U igual a R vezes I em ambos, para achar as tensões. Nessa situação, mudou tudo. Porque a bateria está conectada diretamente nesse sujeito R1. Portanto, eu sei que o U1 é os 120 volts. No caso anterior não era verdade, porque essa DDP, essa diferença de potencial, ficou uma parte para esse e uma parte para esse. E o total dava 120. Aqui em paralelo é diferente. Em paralelo a tensão vai ser a mesma para os resistores que estão conectados em paralelo. Portanto, eu não vou nem precisar achar o resistor equivalente. Eu já posso direto fazer U igual a R vezes I. Eu sei que U é 120, eu sei que o R1 é 10. Se eu calcular a corrente elétrica, vai dar 12 amperes. Só que cuidado, esse 12 amperes é só no R1. Se eu faço U igual a R vezes I no outro resistor, que vale 20, eu calculo o I2. Está multiplicando, passa dividindo, o I2 deu 6 amperes. Quer dizer que por aqui chega a 6 amperes. Eu te pergunto, se vem 12 amperes por aqui e vem 6 amperes por aqui, quanto que vai passar por aqui? Parabéns, o I que percorreria a bateria é o I1 mais o I2. O I total seria então 12 mais 6, o I total daria 18 amperes. Então, a partir de circuitos elétricos fáceis, nós vamos começar na próxima aula a ver circuitos elétricos um pouquinho mais elaborados. Ora com resistores em série, ora com resistores em paralelo. E ora vai ter um pouco de um e um pouco do outro, que é a associação mista. Mas, né, se tu conseguiu me acompanhar pelo menos nesses exemplozinhos, já a sementinha está plantada, meu querido. Na próxima a gente molha essa encrenca. Valeu, galerinha! Agora sim, me despeço com o pedido clássico de não usarem drogas e sim preservativos. Anotem as dúvidas e me perturbem com elas na semana que vem, que vai ser um prazer. Valeu!